Boa noite, Link. Você viu o vídeo do Iclis? Vi. Eu assumo que, como uma mulher trans da área de história e que só vê esperança na área acadêmica, me estremeci um pouco, embora a minha experiência até agora, indo pro mestrado, tenha sido boa. Porra, esse assunto aí é pesado. Esse assunto é pesado. Hoje eu não tô conseguindo ler superchat, porque tem dia que parece que não tem muito assunto, né? Tá, deixa eu dar o contexto aqui. Acho que vou falar disso, porque daí eu já emendo as coisas. Galera, Iclis Rodrigues é um canal das antigas do YouTube. O vídeo dele mais antigo, deixa eu até ver aqui, é de 10 anos atrás. O Quadrinho Sargento tem quase 7, né? Já não é mais, quer dizer, ou eu sou muito antigo, ou deixa eu compartilhar aqui o canal do camarada para dar os devidos créditos. Aqui, embora depois na edição desse corte vai estar lá. Esse é o canal aqui do Iclis Rodrigues, canal de história. Embora hoje ele tá mais focado no podcast dele, que é o História... Como é o nome? O História FM. E ele fez um vídeo, que eu até assisti aqui, ó, chamado Por que eu desisti da carreira acadêmica, certo? Ele é de Florianópolis, é bem provável que eu já tenha inclusive esbarrado com ele por aqui. É um vídeo longo, né? Então eu recomendo que vocês assistam depois do vídeo dele, tem 40 minutos. Mas ele sintetiza muito de um certo desencanto com o mundo acadêmico, que eu acho que é bem compreensível. Ele fala várias coisas, né, gente? Assim, até difícil sintetizar. Eu vou trazer mais pra minha experiência, mas assim, eu me senti muito representado por tudo que ele falou. Porque assim, pra quem não sabe, né, tem gente que às vezes tá chegando no canal, eu, diferentemente de outros youtubers, eu não fico sempre me vendendo como professor Link, mas assim, fui professor de 16 anos, fui professor de programa de pós-graduação, então completei o bingo do professor universitário, orientei TCC, mestrado, doutorado, fui editor de revista acadêmica, publiquei artigo no Brasil e no exterior, completei todo o bingo possível. Dei aula na Universidade Federal, dei aula em universidade pública, universidade privada, basicamente, assim, muito do que um professor universitário pode fazer no Brasil eu fiz. Eu cansei um pouco dessa brincadeira, né? Eu cansei. No tanto que quando chegou aquele momento onde aqui no YouTube as coisas estavam indo bem e eu cheguei assim numa espécie de encruzilhada, né? Do tipo, cara, o canal tá tomando muito meu tempo. Ou eu paro o canal, ou eu paro de dar aula. E eu parei de dar aula. Muito do que acontece, e o Iclis fala ali no vídeo, eu não sei se eu tô falando certo o nome dele, não sei se é Iclis, mas acho que não, acho que é Iclis mesmo. Uma das coisas que ele fala ali que eu acho muito, assim, que pega, é o quanto... Veja, a gente sempre fala do quanto que a vida do professor ela é ingrata, no sentido de desvalorização, etc. Mas tem uma certa dimensão, vamos dizer, da crueldade, que essa é mais referente a professores universitários mesmo, e que pouca gente se dá conta, que é o seguinte: você na condição de professor universitário, ou você é alguém que pretende ser um professor universitário, você estuda pelo menos uns 10 anos, uns 4 anos na graduação, sendo que às vezes tu leva 5, 6 anos, então é pelo menos 10 anos, geralmente é mais de 10 anos. Então tu estuda ali 4, 5, 6 anos na graduação, tu faz o mestrado em uns 2 anos, às vezes atrasa, já vira 3 anos, e tu faz o doutorado em 4 anos, às vezes atrasa, vira 5, tem alguns departamentos que eu acho que deixam prorrogar o doutorado até 6 anos, enfim. Então assim, de 10 a 15 anos, você leva para minimamente ter uma formação adequada, porque hoje grande parte das universidades, pelo menos aquelas mais de ponta, vamos dizer assim, só doutor, né? Já é cada vez mais difícil tu encontrar, tu ter espaço para professores que são só mestre, né? Então, geralmente a exigência é para doutor. E aí, então, sim, tu estuda 10 a 15 anos, para você ter a chance, olhe, perceba isso, a chance de conseguir um emprego. Não é que você estuda 15 anos e você garante um emprego. Um emprego que minimamente te deixe a tua vida digna. Não, depois de estudar de 10 a 15 anos, você vai ter a chance de talvez, quiçá, participar de um concurso, de conseguir algo que seja mais do que simplesmente 4, 8 horas aula numa universidade privada. E nesse período todo, para além desse tempo, desses 10 a 15 anos que você ficou estudando, para talvez, quem sabe, todavia, contudo, portanto, ter a chance, você tá o tempo inteiro trabalhando de graça para engordar o Lattes, que é o currículo usado por todos os professores, mas principalmente por professores universitários. Então, assim, te convidam para trocentas bancas, você vai. Pô, legal participar de banca, né? Ajuda no currículo. Você já tá exausto, porque você ainda tá dando aula, ou você tá tentando, às vezes você pegou umas aulas, tá dando aula em 3, 4 universidades ao mesmo tempo, ou às vezes pega umas escolas no meio, tá dando cursinho livre, tá, enfim, tá fazendo mil coisas, mas aí você vai lá, pega um monte de banca, nenhuma paga, mas, né? Aí você vai lá e publica um monte de artigo. Na área de humanas, eu sei que em outras áreas às vezes é um pouco diferente, mas na área de humanas também você não vai ganhar dinheiro com isso. Aí você faz parecer para não sei quantas revistas acadêmicas. Por quê? Porque é currículo você fazer parecer para revistas acadêmicas. Em resumo, tu vai fazendo muita coisa que é para engordar o currículo, para lá num concurso que, quem sabe, vamos ver, um dia você ter chance de passar porque a tua nota de currículo é boa. Agora já Lattes não é mais suficiente, tem que ter Orcid, Então assim, é óbvio que tu olha para isso e começa a suar surreal. Veja,
10, 15 anos é o tempo de vida de uma pessoa. O cara entrou na faculdade com 20 anos, vai ser lá pelos 40 que vai cair a real que ele se dedicou por uns 20 anos, né? Junta o tempo e aí o tempo de emprego aqui, e a coisa não tá dando o retorno que se esperava, né? Não é o retorno que se esperava. Tu não tá te pagando, irmão. Tu não tá te sustentando direito, tu não consegue comprar uma casa, tá entendendo? Você não consegue. Veja, não é uma casa de luxo, não sei o que. Não, só sair do aluguel, sabe? O sonho da casa própria, nem isso, vai. Porque assim, não é questão que paga pouco, tu não consegue nenhum emprego. Esse é o ponto. E hoje em dia diminuiu muito a questão dos concursos públicos, né? Tinha uma época que tinha muito concurso público para professor universitário, hoje diminuiu bastante. Um dos motivos de ter diminuído, creio eu, tem a ver com o envelhecimento, né? Antes os professores se aposentavam mais cedo, que gerava mais rotatividade de vaga, isso não tá mais acontecendo tanto. Tem também a diminuição da população jovem no Brasil, não tá abrindo mais tanta vaga, etc. Então, assim, aquilo vai te dando uma sensação de exaustão, de desencanto, que é o que o vídeo do Iclis fala, cara. Ele falou assim, acho que ele falou no vídeo, eu tô com quase 40 anos. Não dá mais. Não é mais sustentável isso, entende? Não é, assim, financeiramente sustentável. Eu tô com quase 40 anos, eu não consigo, não dá mais. E uma coisa que ele fala ali é o quanto os concursos também são cruéis. Eu não vou entrar nessa aqui, não vou me aprofundar nisso, mas eu já cansei de falar esse modelo de concurso público para professor no Brasil, para professor universitário, tá? Eu não sei como é que são exatamente os concursos para ser professor do estado, município, essas coisas, isso eu nunca participei. Tô falando dos concursos para professor universitário, concursos das estaduais e federais, das universidades públicas. Esse modelo de concurso é um fracasso, assim, retumbante, é uma humilhação, assim, é uma bobagem, e que vai gerando, no final das contas, como todo concurso, como todo vestibular, como toda prova de seleção, tu vai premiando não o melhor professor, ou não o melhor aluno, você vai premiando o melhor concurseiro, o melhor vestibulando. Quando você cria uma prova para avaliar a competência das pessoas, os que passam são os que têm competência para a prova, não para os saberes que a prova presume. E aí você começou a ter também uma certa indústria do concurseiro, inclusive para professor universitário, e que gerou uma série de aberrações. Eu vou falar um relato só aqui, tá? Só um relato. Eu não vou dar nomes direito, eu vou mudar algumas coisas porque senão fica muito chato. Mas eu fui chamado para dar palestra numa universidade, fui chamado por alunos e outros professores, me chamaram para dar uma palestra de teoria narrativa, uma palestra bem completinha, queriam que eu falasse um monte de coisa. O que eu estranhei foi que eu fui chamado para dar uma palestra de teoria narrativa, sendo que eles tinham um professor de uma disciplina de teoria narrativa. Eles já tinham aula de teoria narrativa, eles tinham um professor concursado, só dedicado a isso, e me chamaram para dar uma palestra. Eu achei meio esquisito, mas tá, né? Tudo bem, às vezes quer ver uma outra visão, aí dei a palestra e tal, e aí, como de costume, eu saí depois para conversar com o pessoal, tinha uma professora ali, tinha alguns alunos, e daí em off eles me falaram, assim, olha, a gente te chamou porque a gente tem um professor aqui, concursado e tal, que dá aula de teoria narrativa, ele entrou para essa vaga, ele ensina a Jornada do Herói, e ele só ensina isso, ele passa o semestre inteiro falando de Jornada do Herói. Veja, Jornada do Herói, já cansei de dizer aqui, é a coisa mais superficial do mundo. Qualquer vídeo no YouTube de 1 minuto dá conta disso. Se tu quiser aprofundar isso, indo no campo, ok. 2 aulas, semestre inteiro disso, e teoria narrativa ser só isso. Aí eu fui stalkear o desgraçado do professor. Aí eu comecei a ver uns negócios que quando eu era editor de revista acadêmica, eu dizia isso aqui é golpe. Só que como tu não tem como provar, também não tem como desqualificar. Então, por exemplo, o cara tinha 6 artigos publicados por ano. 6 artigos por ano, irmão? Tudo bem que em certas áreas tem muito essa coisa de escrever os artigos junto, por exemplo, o pessoal que trabalha com laboratório, né? Qualquer coisinha que acontece ali dentro da experiência que tu tá fazendo, tu põe um artigo novo. Mas na área de humanas, 6 artigos por ano, aí tu ia pegar os artigos do cara, era um time de futebol, pra fazer um artigo que uma pessoa sozinha faria. Ou seja, tu vai colocando o nome de todo mundo para gerar currículo. E isso para não falar de artigos extremamente iguais, que só mudava meio que o título. Muita gente faz isso. Isso antes do GPT ainda. Isso era antes, o cara entrou antes dessa onda de IA. Então, IA não foi, mas era desse jeito. Aí lógico, esse cara fez uma puta pontuação de currículo, completamente estúpido não é, às vezes tinha uma boa oratória e tal. Às vezes dá uma sorte também, pega um ponto, porque tem um sorteio de pontos, às vezes pega um ponto ali onde ele consegue jogar mais no seguro, e pronto, aí virou professor. Mas assim, perceba, esse concurso premiou, vamos ser francos, um oportunista. Alguém visivelmente incompetente para sua área, mas que o jeito como o concurso foi e tal. Porque assim, tem uma coisa, inclusive, nos concursos, que o pessoal agora tem toda uma preocupação de colocar cotas nos concursos, cotas raciais, eu vejo cotas raciais, não sei se tem outras cotas, depende também da universidade. Mas ninguém fala o quanto que o modelo hoje de concurso gerou um etarismo horroroso. Porque tem um negócio maluco que eles fazem assim, ó, muitos concursos tem um negócio assim, ó, só conta as tuas publicações, a tua vida profissional dos últimos 3 anos, 5 anos, que é meio que para não pegar alguém que já foi muito importante no passado e se desatualizou. Ok, eu entendo o critério, né? O cara foi um cara pica nos anos 2000 e ele quer entrar agora num concurso público, sendo que o que ele fez de relevante na vida dele foi 20 anos atrás. Eu entendo esse critério. Só que esse critério gera uma distorção que é o seguinte, o doutorando, que tá pegando uma bolsa, nem tá trabalhando, tá só estudando, e que eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que pegar a bolsa e estudar, mas o doutorando ou recém-doutor, ele tá tinindo, até porque ele tava com tempo só pra estudar, então ele tá publicando muito artigo, mesmo sem ser picareta, tá? Às vezes de maneira muito honesta, tá publicando muito artigo porque ele tá produzindo muito mesmo,
Cada capítulo da tese ele consegue transformar num artigo. Enfim, o cara tá no momento. Só que esse cara, a experiência dele de docência é irrisória, porque não me vem com esse papo que estágio de docência de doutorado ensina alguma coisa que não ensina porra nenhuma. Não ensina porra nenhuma. O cara vai lá pra ser palestrante do professor. Que aí gera esse fenômeno também que a gente tem muito nas federais, que é uma coisa lamentável, que são caras que não sabem dar aula. Eles são bons palestrantes, mas não sabem dar aula. Se ele fechar os olhos e lecionar e não tiver nenhum aluno na sala de aula, o cara vai dar a mesma aula. E aí, essa coisa de, não, só o que pontua o que foi dos últimos 3, 5 anos, aquele cara que já tá na sala de aula há 10, 15 anos e que tem que se desdobrar no seu tempo pra continuar fazendo um monte de coisa de graça pra engordar o currículo, quando chega na avaliação, ele não tem como competir com o recém-doutor. O recém-doutor vai ter mais publicação do que ele. O recém-doutor vai se dar bem numa série de tópicos onde esse cara aí que é professor de longa data não vai conseguir, porque ele não consegue ficar publicando 5 artigos, a não ser que ele seja picareta. 5 artigos por ano. Exato. E também tem isso. Na Argentina eles separam, tá? A falta de carga de pesquisador também gera isso. Gente que é boa nas suas produções, mas ruim na sala. Exato. Existem grandes pesquisadores que são professores medíocres. Existem grandes professores que não são grandes pesquisadores. A gente também mistura essas duas coisas, o que eu acho uma aberração. Aí vai gerando isso, ou gera aquele cara que só sabe da palestra. Às vezes é um grande pesquisador, mas é um péssimo professor, cara. É péssimo. É preciso ser um bom professor. Se tu não envolve os alunos, grandes merda que tu sabe, aquilo não vai chegar neles. Então perceba, tu tem um monte de coisa errada. Isso que eu tô falando da parte, assim, transparente do negócio, né? Uma vez eu fui fazer um concurso, também não vou dizer que universidade é, uma universidade do sul do Brasil, tá? Eu ia fazer o concurso, nem fiz. Era um concurso pra minha área, só que assim, o concurso tava, eu vou mudar tudo também, porque senão não dá pra achar. Mas o concurso tava assim, ó, formação em letras, mestrado em mídias, doutorado em comunicação. Pré-requisito era esse. Assim, tão específico. Era tão específico que eu dizia assim, é óbvio que isso aqui é carta marcada. É óbvio. Quem é que vai ter assim uma formação tão específica que tem que ser isso na graduação, aquilo no mestrado e aquele outro no doutorado? Era tão específico que assim todo mundo olha para aquilo e fala, cara, isso aqui é carta marcada. Aí você vai dizer, mas por que não processa e não sei o quê? Porque muitas vezes tu fica queimado. Ou tu fica queimado, ou tu gasta uma fortuna para dar em nada. Sim, vocês, o pessoal aqui falando, né, desse produtivismo também, que eu sempre critiquei aqui, esse produtivismo que a CAPES enfia no nosso rabo, e você tem que ficar tem que estar sempre produzindo, e é o tempo da reflexão, o tempo da maturação, a coisa séria vai se perdendo porque tem que produzir em massa, por isso que daí vira o fenômeno dos caras que faz artigo picareta pra publicar 10 artigos por ano. Então perceba, tu olha pra isso tudo e tu fala, irmão, não, e assim, pra pior de tudo é o seguinte, aí tu pode imaginar assim, tá, tudo bem, tem todo esse calvário, mas depois que tu passa da porta, é o paraíso. Aí eu até hoje tenho muito contato com professores, colegas meus que dão aula que dão aula em diferentes universidades federais. Todos que eu conheço, tá, mas também pode ser que ele não me falou, ok? Todos que eu conheço, menos um, estão com depressão, estão com quadro de depressão, estão tomando antidepressivo. Ok, tem a estabilidade, tem a aposentadoria integral, mas estão tomando antidepressivo. Eu não sei se isso é tão bom assim, né? A estabilidade é em nome da depressão, eu não acho um cálculo razoável. Pra alguém pode ser, mas pra mim não é. A pessoa falando, quem não tá deprimido? Eu não tô deprimido, galera. Eu não tô com depressão. Eu tava com depressão quando eu tava sujeito a essa produtividade tóxica. Aí eu tava com depressão, eu saí disso, eu não tô mais com depressão, olha só. O pessoal agora vai no chat escrevendo, eu não tô deprimido, eu não tô deprimido. Então assim, o vídeo ali do Icles é muito bom. Só que ao mesmo tempo, eu queria fazer esse comentário todo, porque parece que daí vira um grande incentivo a não estude. Não estude, porque, pô, olha só a perda de tempo, não sei o quê. É que eu acho importante separar uma coisa da outra. Eu continuo incentivando para um caralho. Faça graduação, faça mestrado, faça doutorado, estude. Parece que é contraditório o que eu vou falar, mas não. Na verdade é super coerente. O que eu tô dizendo aqui é estude pelo barato que é estudar. E não por uma lógica concurseira, não por uma lógica produtivista. Estudar te dá futuro, estudar não te dá emprego. Essa é a merda. Associar estudo com emprego. É óbvio que você vai atrás de certos saberes para poder exercer uma função no mercado de trabalho. Ok. Mas o estudo, quando a gente pensa universidade, né, graduação, mestrado, doutorado, não por acaso essa coisa se chama ensino superior. O superior não é um nome que tá ali por acaso. A ideia é que ali você vai se aprofundar nas coisas, investigar as coisas para ir na radicalidade delas. Nenhuma função do mercado de trabalho, quer dizer, ou quase nenhuma, vai te pedir isso. Até porque hoje o mercado tá mega informal, tu tá sempre tendo que se atualizar. Eu já cansei de falar isso. Já cansei de dar exemplos aqui. A alegoria que eu sempre uso é o seguinte, entendo da seguinte forma. Fazer graduação, uma boa graduação, fazer um bom mestrado, fazer um bom doutorado, é ser maromba, é ter um cérebro maromba. Aí você vai pro mercado de trabalho, aquilo que você estudou você não usa diretamente, mas você se acostumou a como investigar coisas, como estudar as coisas. Eu sempre dou um exemplo aqui porque é um exemplo que é o mais próximo que eu tenho, que é o caso da Thaís, pô. A Thaís hoje trabalha com UX. A Thaís estudou exatamente isso? Não. A Thaís era tradutora. Isso eu posso falar agora porque ela já tá bem estabelecida. Quando surgiu a vaga, era pra ela começar em 1 mês. Ela aprendeu em 1 mês essa porra. E não é que ela é um gênio especial. Ela
nunca parou de estudar. Então teu cérebro tá acostumado a ter que lidar com informações novas, aprender coisas novas. Eu também migrei de carreira várias vezes. E o meu doutorado me ajudou muito. Mesmo quando eu tenho que lidar com coisas que meu doutorado não contempla. Veja, eu não aprendi no meu doutorado a lidar com métricas de redes sociais. Aliás, até eu desprezava. Eu fui extremamente pedante. Eu desprezava quem olhava para essas coisas. Eu achava ridículo, olha só. Mas eu, por ter que entender uma série de questões que eu estava usando para pesquisar teoria da imagem, para eu pesquisar quadrinhos, para eu pesquisar filosofia, não sei o quê, quando eu preciso lidar com, sei lá, métricas do YouTube, eu tô com a cabeça relativamente quente, exercitada, para conseguir aprender coisa nova. E aí deixa eu pegar um vídeo aqui, deixa eu fazer um pseudo react, que eu acho que isso aqui é importante. Tá, aqui ó, vou pegar esse canal aqui ó, deixa eu mostrar para vocês, aqui o cara me mencionou, por isso que eu vou fazer isso. Tem um canal que eu não conheço, às vezes vocês podem conhecer, inclusive tem mais seguidor com a Dentro Sargento, que é do Johan Liebert, ele é o Monster, ou Johan. O nome dele é Jorra na cara. Enfim, não sei como é o nome do camarada, mas ele me marcou inclusive no vídeo, ele fez esse vídeo no Natal, mas eu só fui ver agora, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai fazer um micro react aqui do vídeo, do canal dele. Deixa eu pegar aqui do vídeo. Eu vou pegar só um trechinho bem no meio do vídeo e eu vou contextualizar aqui o que ele tá falando. Capaz de, não sei se ele até pode aparecer aqui. Esse vídeo aqui, só pra contextualizar, antes de eu falar, eu achei um vídeo muito bom, porque ele foi um cara que cresceu, como muitos cresceram, naquela leva de popularidade do Minecraft. Tinha uma época que o YouTube tava tomado de Minecraft. E aí, todo mundo fazia Minecraft. Veja, eu tô reproduzindo as palavras dele, tá? Ele fala isso no vídeo. Ele falou assim: e eu era um guri de ensino médio, fazendo ensino médio, veio a pandemia, eu comecei a fazer videozinho de Minecraft, eu comecei a ganhar um dinheiro que eu nunca tinha imaginado na minha vida. O que eu fiz? Relato dele ali. Eu abandonei o ensino médio. Eu parei de estudar pra fazer vídeo. E aí ele fez um vídeo pra contar tudo isso e comemorar que ele agora finalmente voltou e terminou o ensino médio. E ele falou das experiências que foram importantes pra ele reconsiderar isso. E sim, eu fui mencionado ali, fico mega lisonjeado, mas eu não tô aqui só pra ficar na punheta do quanto que eu sou foda. Eu quero pegar esse relato dele aqui pra gente poder pensar mais a fundo essas questões. Deixa eu pegar aqui. Vídeos aqui do canal, eu falei sobre o meu hábito de leitura, que eu comecei justamente esse ano. Eu era uma pessoa que não lia nada, eu não lia nada desde a escola, desde o fundamental, acho que no ensino médio eu não li absolutamente nada. Estou começando a ler quadrinhos, mangás e HQs, mas um amigo meu me recomendou esses dias um romance, Noites Brancas, eu acho, que é de Dostoiévski. Eu me dei de presente de aniversário um Kindle, agora estou lendo no Kindle, mas eu também tô frequentando sebos. Eu compro livros em sebos, que é... Tá muito acelerado? Eu tô acostumado a ver tudo muito rápido. Está muito, muito acelerado, eu vou diminuir aqui. Desculpa, galera, é hábito meu. Tipo, sei lá, esse livro aqui eu comprei, mano, foi R$5 isso aqui. Não dá pra ver aí, eu acho que tá invertida a câmera, inclusive. E eu comecei a ler ali pra março, fevereiro desse ano. E acho que a grande maior mudança que eu tive pra esse meu ano foi, sem sombra de dúvidas, a minha conclusão do ensino médio. Que era sim o meu arrependimento, o meu maior arrependimento, até semana passada, que foi quando eu emiti esse meu certificado. Eu concluí pelo Enseja, que é uma prova aplicada pelo INEP, que é a mesma banca que aplica o Enem. Então ele é tipo no mesmo modelo que o Enem, sabe? Então foram aí 90 questões. Eu fiquei o dia inteiro fazendo prova pra fechar meu ensino médio, mas eu consegui, eu achei bem suave a prova. Mas enquanto eu estudava pra fazer ela, eu percebi o quão eu não sabia conteúdo básico. Eu não tinha aprendido nada na escola. Por mais que eu tenha estudado no ensino fundamental, isso não garantiu que eu soubesse conta de dividir. Eu tive problema de divisão, fração nessa minha prova do Enseja. E o que me foi mostrado nesses 3, 4 anos, mais ou menos, que eu estive afastado do ensino, é que eu não preciso necessariamente de um diploma para ganhar dinheiro. E estudar não é só sobre ganhar dinheiro. Eu acredito que a escola ela tenha diversos problemas que, sim, precisam ser criticados, mas do ano passado para cá eu comecei a ver muito conteúdo de adolescentes que disseram que estavam deixando o ensino médio, que largaram o ensino médio pra começar a empreender ou pra começar o marketing digital. E, cara, é muito bizarro. É tipo assim, assustador. Não é só sobre dinheiro. Estudar não é só sobre dinheiro. É muito relacionado a como você se desenvolve como ser humano. Tá. Assim, ó, já pra frisar bem essa parte aqui. Eu vou continuar mostrando aqui, mas eu quero frisar muito isso, ok? Porque uma coisa que ele fala ali, eu nem sei se agora nesse trecho, alguma nesse vídeo ele fala. Uma parada que ele comenta ali é que ele começou a perceber uma coisa. O quanto que essa galera que cresceu, por exemplo, na onda do Minecraft, veja, não, o problema não é o Minecraft, teve a onda do League of Legends, tem as tendências de internet. Ele percebeu que era uma galera, uma vez que passa aquela modinha, uma vez que passa essa trend, o cara não sabe fazer mais nada. O cara não tem repertório pra nada. É um grande vazio, não tem assunto. É só uma profusão de senso comum. O que uma IA consegue falar sobre o mundo é mais interessante do que aquela pessoa tem a dizer. É um oco existencial. E é lógico, né, cara? Claro que tem pessoas, de novo, a exceção da exceção da exceção, que não precisam de uma faculdade e tal, e a pessoa tem uma experiência de vida, tem um conhecimento fodido, papapá. Mas, gente, essas pessoas são exceções. E exceção da exceção da exceção da exceção. A maioria não sabe se adaptar depois da queda dessa tendência. Sim, porque o cara, na verdade, não tem repertório. E é isso que eu tava falando quando eu falei aqui sobre crescer na internet. Demanda constância.
Porque tu conseguir pegar uma determinada moda e fazer o canal crescer quando aquela modinha tá no ar e tal, cara, depois que aquela moda vai embora e todas as modas vão embora, se tu não tem uma versatilidade, se tu não tem um repertório, se tu não consegue correr atrás, cara. Tu não consegue correr atrás, tu fica pelo caminho. Aí tu largou, tu parou de estudar e tal, tu dedicou tua carreira tudo nisso, e aí o que acontece? Te fudeu. Eu vou botar um áudio aqui pra sensibilizar vocês. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Mas deixa eu continuar aqui o vídeo dele. Ao seu raciocínio, às suas tomadas de decisões. Matemática não é uma conta pra passar de ano. Matemática é uma linguagem. É a mesma coisa do que eu estou aqui, através de um vídeo, falando com vocês. Quer dizer, não é a mesma coisa, né? Mas vocês entenderam, porra. E quando eu tava pra largar a escola, o ensino, uma professora de matemática, Thalita, do ensino médio, ela ficou sabendo disso. Ela ficou sabendo que eu estava pra largar o ensino. E eu mal tive aula com ela. Eu tive, acho que 2 meses, assim, antes de fechar tudo na pandemia. Foi os únicos meses, assim, que eu tive aula com ela. Mas mesmo assim, ela sentou e veio conversar comigo e contou sobre a trajetória dela na universidade e sobre as questões que ela passou, as dificuldades que ela passou. E eu confesso que na hora eu praticamente não dei a mínima, mas foi um discurso que ficou na minha mente. Eu nunca esqueço do que ela me disse naquele momento. E aquilo foi muito importante, eu acredito, pra eu ter concluído o meu ensino médio aqui agora. Porque não saiu da minha cabeça o discurso dela, as dificuldades que ela passou, essa empatia que ela teve por mim. Vira e mexe, eu pensava na possibilidade de voltar a estudar, de terminar o ensino médio e, quem sabe, algum dia ingressar na faculdade. Eu também tive boas influências. E aí vem a diferença, né, que um professor faz na vida de uma pessoa. Toda essa minha crítica aqui é porque um professor é desvalorizado até para poder virar professor. A diferença que um professor faz na vida de uma pessoa. Ele mencionou aqui essa professora, a professora Thalita, que com certeza viu esse guri parando o ensino médio, porque vou fazer dinheiro, e dizendo, cara, tu é muito novo pra ter noção do quanto depois isso vai te fazer falta. E ele aqui tá reconhecendo isso, tá? Essa é a importância de um professor. Eu sempre gosto de pensar o seguinte, o que é um professor? O professor é aquele cara que se importa contigo antes mesmo de tu saber se importar consigo mesmo. É o que acredita em ti antes mesmo de você acreditar. Só que o professor não tá ali pra dizer o que você tá querendo ouvir, não. Não é nem fudendo, se um professor te diz o que só tu quer ouvir, esse cara não é professor. É só um bajulador inseguro, filho de uma puta. E aqui vem a parte que eu fico lisonjeado, já que eu fui mencionado, tá? Mas agora vem aqui autobabação, que é quando ele fala isso aqui, né? De amigos e dos canais que eu assisto. Eu vou dar um shoutout aqui, eu vou dar um destaque especial pro canal do Quadrinhos na Sarjeta, do Link. Ele tem alguns vídeos falando sobre faculdade e ensino, que eu acho que é muito válido você assistir, mudou a minha perspectiva completamente. Eu tô cada vez mais decidido de que agora eu quero entrar na universidade, eu quero passar por essa experiência, eu quero ir lá pra aprender, justamente por causa dos vídeos do Link. Ele é um doutor, ele dava aula pra universitário, então meio que ele sabe do que ele tá falando. Uma vez a Reply também, a gente teve uma conversa. Aí ele vai falar aqui de outros canais, da Reply, da Gemelo, do Ilha Caju e de um outro ali que eu não conheço. Aliás, ironicamente, falando aqui da Reply, eu não sei quem conhece ela e quem não sabe, mas a gente tem o WhatsApp um do outro e eu uma vez ajudei a Reply a fechar uma banca, acho que foi a banca de mestrado dela, ela me pediu indicação. Esse mundo dos youtubers e tal é uma cidade de interior, tá? Todo mundo mais ou menos se conhece. Então a gente já teve também, com a Reply, já tive até essa troca acadêmica aí. Enfim, acabou o micro-rect, serve para tentar amarrar isso tudo. A crítica do Iclis ali é essa estrutura concurseira, a esse regime de semi-escravidão que um pretendente a professor universitário deve obedecer. Isso não muda o fato, pegando agora o vídeo do Johan, que estudar serve para não garantir o seu emprego, porque o mercado de trabalho é uma merda mesmo. Então, estudar não vai garantir porra nenhuma na sua vida em termos de emprego, mas o que o estudar garante na tua vida é futuro, cara. É futuro. Porque olha só, podem tirar tua casa, podem tirar teu carro, podem tirar um monte de coisa de ti, mas o que tu conhece da vida não vão tirar. O teu conhecimento não vão tirar de ti. Aí o pessoal falando assim, mas e o Neymar? Porra, de novo isso, cara. Neymar é uma exceção, caralho. E outra coisa, enfim, aí eu vou dizer um negócio que eu sei que é divisivo. Mas papo real, eu não gostaria de ser o Neymar, não, cara. Eu não gostaria de ser o Neymar. Um cara que só tem amigo porque paga mesada pra amigo, nem fudendo. Aí eu vou dizer, mas come as minas mais gostosas. Bicho, tudo que é demais enjoa. Imagina o quão deve ser xarope enjoar daquilo que você mais gosta. Tudo que é demais você enjoa. Ah, ele tem um Batmóvel. Ok, nesse argumento vocês me ganham. Um Batmóvel eu queria ter. Só o Alzheimer tira isso da gente, né? Tira o conhecimento da gente. A morte tira isso da gente. Mas uma outra pessoa não vai tirar. Eu tenho 32, estou idoso para entrar na faculdade. Não tá. Não tá. O que mais tem hoje é a galera mais velha indo estudar. Estude, mas estude pelo patos, pelo prazer, pelo tesão, pela ereção nunca antes vista na sua vida, pelo prazer de estudar. Estude para aumentar a sua potência. Se você for estudar para virar uma puta concurseira, aí realmente você vai terminar completamente broxa querendo pegar uma tesoura e arrancar o seu próprio pau. E nada contra quem quer fazer concurso, tá? Só tô dizendo que estudar não é pra... Estudar não é... Essa visão instrumentalista do estudo é justamente o que mata o prazer, a transformação que o estudo pode gerar. Acabei de começar um ano passado com 40, deixa disso. Pois é, aqui o pessoal contando, entrei com 30, entrei com 29, me formei com 32,
41. Estudar filosofia salvou minha vida, sempre falo isso. Tô com 40 e entrei em história numa pública. E estudar previne mal de Alzheimer, é. Ó, o Alex mandou uma mensagem aqui no privado, eu não sei. Ele falou assim: Neymar e Gabigol estudaram na melhor escola de Santos, que é o Santa Cecília, tiveram os melhores professores. Ele não é um ignorante. Que também tem essa, né? O mito do cara que se fez do zero, muitas vezes esse do zero não existe. Não sei se é o caso aqui do Neymar, inclusive tô um pouco me fudendo pra saber da vida do Neymar. Mas geralmente esse papo do cara ali que se fez do zero, esse zero geralmente não existe. Então, resumo, minha mensagem final é... apenas que você conhecimento. E assim, ó, agora uma questão pessoal. Eu fico feliz, mas assim, de uma felicidade que me dá vontade de enrabar todos vocês aqui do chat, de ouvir, assim, que alguns dos vídeos fizeram um guri se voltar a estudar, voltar a pensar no futuro dele, entender realmente a verdadeira dimensão do estudo. Pô, eu fico feliz pra caralho. Aí sim eu me acho. Aí eu me acho pra caralho. Por isso que eu repito, eu sou um destino, diria Nietzsche. Não, mas sério, eu fico muito feliz. Eu às vezes acho que esses vídeos aqui que eu coloco não fazem diferença nenhuma, mas quando eu vejo esse tipo de coisa, aí mesmo que dá vontade de continuar, saca? Desisti depois do mestrado por isso também. Parece que para seguir carreira acadêmica precisa ser rico. Galera que tinha carro, morava sozinho, não tinha atividades paralelas e podiam esperar, se davam bem. É, exato, isso aconteceu pra cacete. Sabe aliás, isso é um exemplo interessante. Teve um concurso, um amigo meu participou desse concurso. Esse meu amigo que participou desse concurso, eu também não vou mudar nomes, etc, aqui pra não dar problema. Ele participou de um concurso onde a principal referência era um autor X. Eu vou inventar, não era esse autor, mas vou dizer que era. Já que eu falo tanto de Nietzsche, que era o Nietzsche, mas não era. Era outro autor. Então era um concurso basicamente para especialistas em Nietzsche. Esse meu colega era a principal referência, uma das principais referências no Brasil nesse autor. Só que detalhe, é um autor que já é vivo, ainda é vivo, né? Que ainda é vivo. Aí ele foi fazer o concurso. Sabe quem é que tá concorrendo com ele? Sabe quem tá concorrendo com ele? Uma mina rica que do próprio bolso se mudou pra Europa e foi orientanda desse autor pica aí, desse pseudo Nietzsche. Quem é que passou? A rica orientanda. Passou a rica orientanda. Tem muita pau no cuzagem. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.